Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender como fazer regra de 3 simples. Então vamos lá. Mas primeiro nós precisamos entender o que são grandezas. Aqui nós temos alguns exemplos de grandezas: distância, tempo, velocidade, massa, temperatura, voltagem, etc. Com base nesses exemplos, vocês conseguem ter uma ideia do que são grandezas? Grandezas são nada mais, nada menos que tudo aquilo que a gente pode medir, tudo aquilo que a gente pode contar, tudo aquilo que pode aumentar ou diminuir, certo? E nós temos dois tipos de grandezas. Nós temos as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Aqui temos um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Esse exemplo diz: em uma gráfica, certa impressora imprime 100 folhas em 5 minutos. Por que é que esse exemplo é um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional? Porque neste exemplo, se o tempo em que a impressora fica funcionando aumenta, o número de folhas que vão ser impressas também aumentam. Veja, vamos ver. Se essa impressora imprime 100 folhas em 5 minutos, significa que se a gente dobrar o tempo, se a gente deixar ela imprimindo por 10 minutos, o número de folhas impressas também vai dobrar, vai passar a ser 200 folhas. Se aumentar para 15 minutos, vão ser 300 folhas. Se aumentar para 20 minutos, vão ser 400 folhas, e assim por diante. Por outro lado, se o tempo em que a impressora funcionar diminuir, o número de folhas impressas também diminui. Se a gente reduzisse esse tempo de 5 minutos para metade, que seria 2 minutos e meio, então o número de folhas impressas também seria diminuída pela metade, passaria a ser 25 folhas. Então, sempre que o tempo aumenta, o número de folhas também aumenta. Sempre que o tempo diminui, o número de folhas também diminui. É exatamente isso que caracteriza uma grandeza diretamente proporcional. Quando uma das grandezas aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Ok, pessoal? Agora vamos ver um exemplo de uma grandeza inversamente proporcional. O exemplo diz: uma pessoa caminhando a 5 km por hora demora 2 horas para chegar em um lugar a 10 km de distância. Mas um carro correndo a 40 km por hora consegue chegar nesse mesmo lugar em apenas 15 minutos. O que isso significa? Significa que se você aumenta a velocidade para percorrer essa distância, o tempo que você vai demorar para percorrê-la vai diminuir. Por outro lado, se você diminui a velocidade em que você percorre a distância, então o tempo que você vai demorar para percorrê-la vai aumentar. Ficou claro, pessoal? Quanto mais rápido você vai no lugar, menos tempo você vai gastar para chegar lá. E da mesma forma, quanto mais devagar você for por esse mesmo lugar, mais tempo você vai ter que gastar para chegar lá. Então, se a velocidade aumenta, o tempo diminui. E se o tempo aumenta, a velocidade diminui. E é por isso que essa é uma grandeza inversamente proporcional. Toda grandeza inversamente proporcional é uma grandeza em que uma das grandezas, quando aumenta, a outra acaba diminuindo, e se ela diminui, a outra acaba aumentando. Então, elas estão sempre fazendo um caminho inverso em relação uma à outra. Agora que nós sabemos um pouco mais sobre grandezas, nós podemos finalmente trabalhar com regra de 3 simples. E o que é uma regra de 3 simples? Regra de 3 é um problema que envolve duas ou mais grandezas. Na regra de 3 simples, a gente trabalha somente com duas grandezas de cada vez,
certo? Para ficar mais fácil, vamos ir direto para um exemplo. Aqui tem um exemplo de regra de 3 simples, que é o seguinte. Uma empresa de construção civil comprou R$ 10.000 em cimento para construir um prédio de 4 andares. Quanto dinheiro será necessário gastar para comprar cimento suficiente para um prédio de 10 andares, para construir um prédio de 10 andares? Como eu falei, nós temos um problema e nesse problema, esse problema envolve duas grandezas. Quais grandezas são essas? No caso, é dinheiro. Provavelmente essa é uma empresa brasileira, porque esse dinheiro é reais, como está destacado em verde. E a outra grandeza é o número de andares que vão ser construídos. E por que essas duas coisas são grandezas? Porque essas são as duas coisas, primeiro, que dá para a gente medir ou contar, e segundo, porque elas são as duas coisas que variam no problema. São as duas coisas que ou aumentam ou diminuem. Aqui no problema está dizendo que a empresa gastou R$ 10.000 para construir 4 andares, certo? E aí embaixo está perguntando quanto dinheiro que ela teria que gastar para construir 10 andares. Ou seja, o número de andares subiu de 4 para 10. E o que a gente precisa descobrir é, nessa situação em que o número de andares aumentou para 10, quanto dinheiro passa a ser necessário? Obviamente não vai ser R$ 10.000, porque esse valor vai acabar mudando, porque as duas grandezas estão relacionadas. Mas em toda a regra de 3, a primeiríssima coisa que a gente tem que tentar compreender no problema é se a relação entre essas duas grandezas é uma relação de grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional, porque dependendo do tipo de relação, a forma que a gente vai fazer os cálculos para descobrir a resposta e solucionar o problema vai mudar. Então, vamos lá. Esse problema que está no exemplo é um problema de grandeza diretamente ou inversamente proporcional? Bom, primeiro a gente faz uma tabela. Aí está mostrando os reais e tem uma coluna para os reais e uma coluna para os andares. A gente vê que quando são gastos R$ 10.000 com cimento, são construídos 4 andares. E quando são construídos 10 andares, quanto que a gente gasta? A gente ainda não sabe e por isso a gente está representando esse valor desconhecido com a letra X. Vamos lá, diretamente ou inversamente proporcional? Bom, se o número de andares sobe, o dinheiro que vai ser gasto, os reais, também acaba subindo. Isso significa que essa é uma relação diretamente proporcional, são grandezas diretamente proporcionais. Para resolver uma regra de 3 simples em que as grandezas são diretamente proporcionais, é muito fácil, não tem nenhum truque especial. A gente vai fazer duas razões e uma delas vai ser igual à outra. Lembra da tabela que a gente tinha montado antes? Deixa eu voltar na tabela. Aqui, a tabela dos reais e dos andares. Tem duas formas para a gente fazer essas razões. A gente poderia colocar 10.000 sobre x igual a 4 sobre 10, ou 10.000 sobre 4 igual a x sobre 10. Tanto faz se você quer fazer as razões na vertical ou na horizontal. Mas aqui nesse caso, é mais fácil a gente fazer dessa maneira. 10.000 sobre 4 igual a x sobre 10. Tem diferentes formas de resolver. Tem o método clássico que a gente chama de multiplicar em x, em que a gente faz duas multiplicações na diagonal, que seria 10.000 vezes 10, que aí daria 100.000.
igual a 4 vezes x, que é 4x. E aí, no fim das contas, seria 100.000 igual a 4x. A gente dividiria os 100.000 por 4 e obteria o valor de x. Mas a gente pode resolver de outra forma, que é a forma que eu escolhi fazer no vídeo de hoje, que é simplesmente a gente resolve a primeira fração, que é 10.000 dividido por 4, e a resposta é 2.500. Portanto, a gente tem que x sobre 10 é igual a 2.500. Então, para descobrir o valor de x, a gente basta trocar o 10 de lado do sinal. Como em um lado ele está dividindo, no outro lado ele vai passar multiplicando. Portanto, x é igual a 2.500 vezes 10, que é igual a 25.000. Então, para concluir, são gastos R$ 25.000 para que a empresa possa construir 10 andares. R$ 25.000 só em cimento, né? A empresa deve gastar muito mais com o resto. Agora vamos ver mais um exemplo para fixar ainda melhor. Esse exemplo diz que a 70 km por hora eu consigo fazer o percurso entre São Carlos e Araraquara, que são duas cidades do estado de São Paulo, em meia hora. Mas se eu fazer esse percurso com a velocidade constante de 105 km por hora, aí quanto tempo que eu vou demorar para percorrer esse trajeto? Bom, primeiro, assim como a gente fez no último exemplo, a gente tem que descobrir quais são as grandezas que estão sendo trabalhadas nesse problema. Está aí destacado em amarelo e em roxo as grandezas velocidade e tempo. A gente viu que a velocidade muda primeiro de 70 km por hora e aí ela sobe para 105 km por hora. E o tempo, que primeiro é só meia hora, ou seja, 30 minutos, também acaba mudando, só que a gente não sabe para quanto. Na verdade, é isso que a gente precisa descobrir. Então a gente pode mais uma vez fazer uma tabela. Essa tabela tem uma coluna para velocidade, que é em km por hora, e outra coluna para o tempo, que está em minutos. A velocidade, quando está a 70 km por hora, faz com que o trajeto seja percorrido em 30 minutos, e a velocidade, quando está a 105 km por hora, faz com que o trajeto seja percorrido em x minutos. X minutos porque a gente ainda não sabe quantos minutos são. E esse problema é um problema de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos ver. Se a velocidade aumentar, estou dando uma velocidade tal, aí eu começo a ir mais rápido. Eu vou chegar no meu objetivo em mais tempo ou em menos tempo? Chegar em menos tempo. Então, esse problema é de grandezas inversamente proporcionais, certo? Então, para fazer os cálculos quando as grandezas são inversamente proporcionais, aí vai ficar um pouco diferente do caso das grandezas diretamente proporcionais. Vou voltar aqui na tabela. O que acontece nesse caso é que a gente vai ter que inverter a posição do x. Então, por exemplo, se fosse diretamente proporcional, eu poderia dizer que 70 dividido por 105 é igual a 30 dividido por x. Mas, como esse problema é um problema inversamente proporcional, então o correto é dizer que 70 dividido por 5 é igual a x dividido por 30. Tem que trocar o x e o 30 de lugar, entendeu? Então, como é que vai ficar a conta? Tá aqui, ó, 70 dividido por 105 é igual a x dividido por 30. A gente pode resolver através do famoso método de multiplicação por x,
mas eu não me dei ao trabalho de representar essa multiplicação por x aqui, e eu simplesmente fiz a conta de uma forma bem simples que eu vou mostrar agora. Temos aqui que x é igual a 30 vezes 70 dividido por 105. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente deixei o x, que é a incógnita, sozinha na equação. Para isso eu só precisei trocar o 30 para o outro lado do sinal de igual. Como de um lado ele estava dividindo, aí ele trocou para o outro lado multiplicando. E 30 vezes 70 é a mesma coisa que 2100. Portanto, x é igual a 2100 dividido por 5. Então, basta fazer essa conta de divisão. Quem não conseguir fazer de cabeça, faz a continha, não é nenhuma conta complicada. E aí, no final, a gente verifica que x é igual a 20. O que isso significa? Significa que demora 20 minutos para viajar de São Carlos a Araraquara se você estiver a 105 km por hora. Mas é claro, você tem que saber qual é a velocidade máxima permitida na pista. Não vamos ter que querer levar multa, não é mesmo? Bom, hoje eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de regra de 3 e até a próxima aula.